Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do Exílio do Medo, um canal com conteúdo voltados a relatos sobrenaturais e de assombrações e mistérios sem explicação. Se gostar, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos. Vamos para a história de hoje. A Velha Lobisomem. Um conto escrito por Agmael Lima. Lobisomens são figuras lendárias presentes em várias culturas e folclores ao redor do mundo. Acredita-se que a origem dessa criatura tenha se dado na Europa medieval, especialmente em regiões onde a população tinha uma forte ligação com a natureza e com as crenças pagãs. Ao longo dos séculos, o mito do lobisomem se espalhou por todo o mundo, com diversas variações e adaptações a diferentes culturas e tradições. No Brasil, a lenda do lobisomem também é bastante conhecida, e faz parte do folclore brasileiro, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Segundo a tradição, o lobisomem seria uma criatura que se transforma em lobo nas noites de lua cheia, e pode atacar e devorar pessoas. A lenda do lobisomem no Brasil está relacionada com as crenças e práticas das culturas indígenas e africanas, que foram trazidas ao país durante a colonização. Na cultura indígena, existem relatos de criaturas que se transformam em animais, incluindo lobos e onças, enquanto na cultura africana, há histórias sobre homens que se transformam em animais através de rituais. A figura do lobisomem representa a dualidade do ser humano, a luta entre a razão e a emoção, e a capacidade de se transformar em algo selvagem e indomável. Hoje em dia, o lobisomem é um personagem frequente em filmes, livros e outras obras de ficção, e continua a exercer um fascínio sobre as pessoas. O caso que vou relatar a seguir nos remete a Gênesis de Nova Ipixuna, um tempo em que ainda não tínhamos iluminação elétrica, e as pessoas possuíam o hábito de usar lamparinas ou candeeiros a querosene para iluminar as suas casas durante a noite. Porém, quando era noite de lua cheia, as pessoas aproveitavam a claridade da mesma, para ficar até tarde conversando nos terreiros com seus vizinhos e familiares. Mas segundo o que dizem, naquela época, isolada ao lado da vicinal Spal, morava uma senhora conhecida como Dió. A sua moradia ficava localizada a pouco mais de 1 quilômetro do vilarejo novo ipixunense. Era uma casa antiga e sinistra, cercada por uma floresta densa e sombria. À noite, as sombras pareciam ganhar vida, enquanto uivos sinistros se ecoavam dentre as árvores. Segundo os habitantes daquela época, Dona Dió vivia sozinha, não tinha esposo e nem filhos, e carregava a fama de que em noites de lua cheia, possuíra a estranha capacidade de se transformar em um sanguinário lobisomem. Todos temiam a presença de Dona Dió, pois diziam que quando ela se via transformada na pavorosa fera, vagava pelas ruas e estradas, em busca de vítimas para satisfazer a sua fome. Outros garantem ter visto ela transformada numa horrenda criatura, com as suas enormes e afiadas unhas, além dos seus olhos vermelhos brilhando no escuro enquanto foram perseguidos por ela. Os antigos moradores de Nova Ipixuna evitavam passar perto da casa de Dona Dió em noites enluaradas, pois acreditavam que ela estava sempre à espreita, esperando por alguém desavisado. Contam que em junho de 1981, chegou no vilarejo um jovem rapaz chamado Vasques. Era um caçador habitual, que sabendo da fama da existência de muitos animais por aquelas florestas, veio para Nova Ipixuna em busca de praticar seu hobby preferido.
Ficou alguns dias hospedado na casa de um amigo, que também era caçador e que morava na vila. Por várias noites mataram animais. Porém, numa clara noite enluarada, o amigo de Vasques não estava disposto a ir com ele, porém o mesmo resolveu ir caçar sozinho. Era ainda dia quando o insistente caçador adentrou sozinho por aquela mata, porém a sua caçada foi frustrada, pois não conseguiu matar bicho algum naquela noite. Resolveu então ir embora para a vila, porém ao voltar, se perdeu no meio do mato. Naquela noite, mesmo com a lua cheia brilhando no céu, iluminando o caminho do mesmo, ele não conseguia achar o seu regresso. Vasques, já cansado de caminhar perdido por aquela floresta, começou a sentir muito frio, parecia estar entorpecido de uma causticante febre, além de uma quase insuportável dor de cabeça. Então decidiu procurar algum oco de árvore caída para poder passar a noite, e só então no dia seguinte, buscar o caminho de casa. Enquanto procurava por um lugar adequado para tentar dormir, percebeu que a uma distância de aproximadamente 100 metros no meio do mato, havia uma luz tímida, certamente era alguma casa. Então resolveu ir até lá pedir para passar a noite, já que estava muito cansado e doente para seguir sua viagem. Se aproximou da casa e bateu na porta, implorando por um lugar para descansar até o amanhecer. Foi recebido por uma senhora, que prontamente ofereceu-lhe um lugar para dormir. O jovem contou para aquela senhora que estava queimando em febre, e ela disse que ele se deitasse pois ela ia lhe dar um remédio para curar daquele mal. Vasques agradeceu, e em seguida tratou logo de amarrar a sua rede no alpendre da casa daquela senhora. Em seguida se deitou confortavelmente para descansar, enquanto a velha mulher entrou na mata dizendo que ia buscar algo para fazer um chá para ele. Mal havia se deitado, Vasques começou a ouvir os barulhos estranhos vindos da mata, exatamente da direção onde a mulher havia adentrado. Não deu tempo nem dele levantar, pois logo viu surgindo das sombras, um faminto lobisomem com suas garras afiadas e pontiagudas brilhando à luz da lua. Uma fera enorme e peluda, e olhos assombrosamente vermelhos. A criatura se lançou sobre ele, arrastando-o para fora da rede, o levando para a escuridão da floresta. O jovem, assustado, tentou desesperadamente se libertar daquela fera, mas ela era forte e implacável, e o arrastou por entre as árvores, enquanto as suas garras afiadas rasgavam as carnes do caçador. Por fim, o lobisomem chegou em um claro na floresta, onde o jovem viu o verdadeiro terror em seus olhos vermelhos. A fera o jogou no chão, pronta para devorá-lo, quando de repente, um tiro de espingarda foi ouvido. Era o amigo de Vasques, que, preocupado com a sua demora de chegar, e temendo que pudesse ter acontecido algo terrível com ele, resolveu ir à procura do mesmo. Assustado com o barulho do tiro, o lobisomem deixou o rapaz e saiu correndo mata adentro. Enquanto isso, Vasques, todo lanhado e ensanguentado, aproveitando a fuga do lobisomem, veio correndo ao encontro do seu amigo. Naquele momento, Vasques percebeu que havia escapado por pouco. Certamente, se o seu amigo não tivesse aparecido, ele teria virado jantar daquele faminto lobisomem. O seu amigo então lhe contou que ouviu dizer que aquela senhora há muitos anos havia participado de um antigo ritual pagão, realizado em um culto secreto ao deus da lua. Como consequência, a mesma foi amaldiçoada a se transformar em um monstro feroz todas as vezes que a lua cheia aparecesse no céu.
Durante o dia, ela vivia reclusa em sua casa sombria, tentando controlar sua fera interior e suprimir seus instintos mais primitivos. Porém, à noite, estava condenada a vagar guiada pela luz lunar, transformada num monstro sedento de sangue. Desde o acontecimento ocorrido com Vasquez, as histórias sobre Dona Dió se espalharam ainda mais, fazendo com que os moradores de Nova Pichuna ficassem ainda mais aterrorizados. Muitos afirmam que mesmo depois de tantos anos, ainda conseguem ouvir seus uivos arrepiantes nas altas noites de lua cheia, lembrando a todos que ninguém está seguro enquanto Dona Dió estiver por perto. A Missa dos Mortos. Um conto escrito por Agmael Lima. Tio Jorge me contou certa vez que, apesar de ser muito penitente e zelador dos velhos costumes religiosos, e muito respeitador das tradições quaresmais e da Semana Santa, foi testemunha ocular de um episódio sobrenatural para lá de assombrado. Ele mora há quase 50 anos numa pequena fazenda às margens da PA 150, mais precisamente no quilômetro 25, no limite entre os municípios de Nova Pichuna e Marabá. Ali se formou um vilarejo de pouquíssimas casas, alguns pontos de comércio e 2 igrejas, uma evangélica e a outra católica, lugares onde a maioria dos moradores dali participam das celebrações. Segundo meu tio, dentre os moradores da vila, havia uma comadre sua chamada Simplícia, uma senhora viúva que morava sozinha num pequeno casebre na rua principal, que por não ter muito o que fazer, acabou adquirindo um mau costume, o de passar a maior parte da noite debruçada sobre a janela da sua casa, fiscalizando a vida alheia. Dona Simplícia agia como uma vigilante noturna, sabia de tudo o que acontecia na pequena vila, e apesar de ser muito religiosa, possuía uma língua ferina, e passava o dia fofocando sobre a vida dos outros. Porém, quando mal chegava a noite, a velha viúva se debruçava sobre a janela a fim de conseguir alguma manchete, para que no dia seguinte pudesse relatar aos 4 ventos tudo e mais um pouco do que presenciasse. Tio Jorge me disse que na noite de sexta-feira santa do ano de 1991, depois de chegar da missa da Paixão de Cristo, a sua comadre Simplícia, mais uma vez, abriu a janela da sua casa, e ali ficou olhando a rua como sempre fazia. Já se passava de 11h30 da noite, e já era quase início de sábado de Aleluia, quando de repente no final da rua, surgiu uma multidão de pessoas numa extensa procissão, que passaria em frente à casa daquela senhora, e aparentemente seguiria até a igrejinha. Dona Simplícia ficou sem entender, pois sempre estava a par de todos os ritos religiosos da sua comunidade. Mal ela tinha chegado da missa, e lá, o padre não havia avisado de procissão alguma naquela noite. Ficou curiosa e decidiu ficar ali, à espera daquele cortejo, que naquele momento, já se encontrava a poucos metros da sua casa. Com a aproximação da procissão, Dona Simplícia pôde presenciar aquela comitiva, que era formada por aproximadamente umas 50 pessoas, todas vestidas com túnicas brancas e largas, com um capuz que lhes escondiam os rostos, e cada uma segurando uma grande vela, entoando cantos fúnebres, e rezas quase que silenciosas. Dona Simplícia não reconheceu ninguém, porém continuou assistindo aquele fúnebre cortejo. De repente um dos penitentes parou diante da sua janela, e curiosa, aquela senhora lhe perguntou, para onde aquela procissão estava indo numa hora daquelas. Ele então respondeu que ela fosse dormir, e que deixasse de ficar até tarde vigiando a vida alheia,
pois tanto a noite, quanto aquela procissão era dos mortos, e ela não ganhava nada em estar ali, pois ela ainda pertencia ao mundo dos vivos. Depois disso, o cortejo seguiu seu curso, e Dona Simplícia da sua janela, pôde ver que a multidão de romeiros adentrou a igreja, e lá continuou realizando as suas fúnebres orações. Naquele restante de noite, aquela senhora não conseguiu dormir, e assim que amanheceu, ela foi até o meu tio Jorge, e relatou o acontecimento. Porém, a partir daquele dia, a comadre do meu tio foi acometida de uma grave doença, e em menos de 3 meses seguintes, ela veio a falecer, em decorrência da sua enfermidade. Tio Jorge nunca se esqueceu daquilo que Dona Simplícia lhe havia relatado, rezou muito em intercessão à alma da sua comadre, para que esta encontrasse paz de espírito, no além-túmulo. Alguns anos depois, mais precisamente no ano de 1999, depois de ter chegado com a minha tia Gessa, vindo da missa da Paixão de Cristo, tio Jorge, sem sono, se deitou numa rede atada no alpendre da sua casa, e ali ficou pensando na vida. Minha tia já havia se recolhido aos seus aposentos, enquanto ele continuava deitado ali, à espera do sono que teimava em não vir. De repente, meu tio começou a sentir um vento frio, seguido de um forte cheiro de velas se queimando, enquanto um som de rezas e cânticos católicos antigos se podia ouvir ao longe, porém se aproximando cada vez mais. Se esquecendo do ocorrido com a sua comadre há alguns anos, meu tio se levantou e se dirigiu à porta da rua. Já era madrugada e a noite estava coberta com uma fina cerração, mas apesar da neblina, meu tio percebeu uma quantidade de pessoas andando pela rua, seguindo uma procissão rumo à igreja, que ficava a pouco mais de 100 metros à frente. Naquele momento ele se lembrou da história de Dona Simplícia, porém por ser muito corajoso, decidiu averiguar de perto aquele misterioso acontecimento. Meu tio entrou em sua casa, colocou o seu chapéu sobre a cabeça, e resolveu seguir aquele cortejo. Ao chegar em frente à igreja, a mesma estava aberta, cheia de pessoas e toda iluminada à luz de velas. Ali do lado de fora, meu tio não estava reconhecendo ninguém naquela horda de penitentes. Todos trajavam branco e tinham as feições pálidas e cadavéricas. De repente, do meio da multidão, surgiu a alma de Dona Simplícia, que dirigindo até o meu tio, pediu ao seu compadre, que o mesmo fosse embora dali depressa, alertando que aquela celebração não era para ele participar, pois aquela missa era dos mortos. Em seguida, tio Jorge voltou para sua casa, e lá contou para a tia Gessa o ocorrido. Ela então lhe disse que se ele tivesse vindo deitar com ela, na hora que chegaram da igreja, ele não teria presenciado tal fato. Meu tio não tinha medo de nada ligado ao sobrenatural, porém como eu morro de medo de tudo isso, ele sempre me alerta dizendo que se por acaso em alguma noite de sexta-feira santa para o sábado de Aleluia, eu acaso sentir um vento frio, seguido de um forte cheiro de vela derretida entrando pela minha casa, que eu não vá até a janela para olhar alguma coisa na rua, pois há uma grande probabilidade de ser a procissão das almas se aproximando, para ir até a igreja, e lá participar da assombrosa celebração mortuária, uma missa, que não deve ser vista ou cultuada pelos vivos. A Gameleira, Árvore Assombrada. Um conto escrito por Agmael Lima. Há coisas que vão além da compreensão humana. O misterioso e o encantado são fascinantes,
e nos mostra que ainda temos muito a descobrir sobre o universo sobrenatural, que ao desafiar a nossa compreensão racional, nos transporta para um mundo paralelo, onde o inexplicável se torna possível. Dentre os tradicionais eventos povoados de misteriosidades, quero destacar as lendas e mitos em torno da Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morto. Trata-se de um dia sagrado, cercado de simbolismos e tradições, que variam de acordo com as culturas e religiões. É costume, por exemplo, entre os católicos, que nesse dia, não se pode maltratar, caçar ou matar animais. Segundo os antigos, pessoas que desafiam essa tradição, estão sujeitas a se deparar com eventos assustadores, e podem sofrer castigos sobrenaturais. Ouvi do meu tio-avô Veloso, que no início dos anos 80, um tempo em que o município de Nova Ipixuna ainda possuía uma extensa cobertura de floresta nativa, e vasta diversidade de animais silvestres como pacas, tatus, antas, veados, catitus e onças. Naquele ambiente propício, os moradores não ipixunenses praticavam abundantes caçadas, sendo que a maioria deles respeitavam as tradições, e no período final da quaresma pescavam ao invés de caçarem. Porém, sempre aqueles que são mais afobados, e por sua vez, incrédulos das tradições, e que às vezes ignoram os avisos, e acabam pagando caro por seus atos de teimosia. Tio Veloso me contou que numa ensolarada tarde de Quinta-feira Santa, um compadre seu chamado Pedro, veio até a sua casa falar que havia encontrado um pé de gameleira no mato, e que este estava em período de queda de seus frutos, e que debaixo da referida árvore, os veados e pacas estavam se banqueteando. Em seguida, seu Pedro convidou o meu tio para ir lá esperar, porém ele disse que naquele dia era remoso caçar, afinal de contas, estavam na véspera da Sexta-feira da Paixão, e tinha outra coisa. A gameleira é uma árvore que muitos acreditam que seja lar de espíritos e de fantasmas. Disse ainda que, devido estarem na quaresma, as coisas poderiam ficar um pouco mais estranhas, pois segundo os antigos, nesse período, o véu que divide o mundo dos vivos do mundo dos mortos fica mais fino, e os espíritos zombeteiros aproveitam para assombrar as pessoas vivas. Porém, o caçador falou que não acreditava naquelas superstições, e que na sua opinião, aquilo tudo era apenas histórias para assustar as pessoas. E como meu tio não aceitou o convite, seu Pedro, ignorando os avisos, municiou a sua espingarda, ajeitou a sua rede e sua água, e foi sozinho passar a noite na espera, debaixo da velha gameleira que ficava a menos de 2 quilômetros da sua casa. Era quase 7 horas da noite quando seu Pedro adentrou a floresta, e assim que chegou debaixo da gameleira, amarrou a sua rede em um dos galhos, se deitou dentro dela, e ali ficou à espera das caças, que certamente não demorariam a chegar. De repente, o vento noturno começou a soprar forte, e as árvores começaram a balançar de forma assustadora. A ventania fazia com que as folhas da gameleira se agitassem e produzissem sons sinistros. De repente, o caçador foi envolvido num medo terrível, e passou a ver vultos estranhos se movendo entre as folhas da árvore. Parecia que ele não estava ali sozinho, pois sentia como se uma presença assustadora o tivesse observando. Era uma sensação sinistra e ameaçadora. Alguns minutos depois, houve uma calmaria, o vento se calou e os vultos desapareceram. Seu Pedro imaginou que aquilo deveria ter sido fruto da sua imaginação,
e continuou na sua espera. Um pouco mais tarde, um caçador ouviu passos debaixo da gameleira, e pensando ser um veado, acendeu a sua lanterna na intenção de atirar no bicho. Porém o caçador se deparou com uma grande surpresa, pois no lugar do animal estava uma velha senhora de pele escura, cabelos despenteados, roupas esfarrapadas e pés descalços. Em seguida aquela mulher sinistra começou a subir na árvore rugindo como uma fera voraz, e em seguida, com seus dentes arreganhados, começou a atacar o caçador, que apavorado, atirou naquela livosia. Ela continuou subindo, até que pulou para dentro da rede, e começou a atacar seu Pedro. A criatura tinha as feições cadavéricas, e os olhos profundos como uma velha bruxa, além de uma risada aterrorizante. Naquele momento, apavorado, o caçador pulou da rede no chão, porém, ao tentar correr, a velha senhora lhe perseguiu implacavelmente, até que finalmente ele desmaiou de tanto medo. No dia seguinte, quando acordou, seu Pedro não viu sinal da velha bruxa, apenas sentiu uma estranha sensação, como se ela ainda estivesse por lá, o espreitando nas sombras. Ao chegar na casa do meu tio, o caçador contou o relato, mas esse o lembrou que ele havia sido avisado. Tio Veloso disse ainda, que gameleiras guardam uma infinidade de mistérios, e almas penadas costumam vagar em suas sombras. Disse ainda, que é um lugar onde os vivos não devem se aventurar, especialmente na Semana Santa. Tal árvore é morada do espírito penado, de uma velha bruxa de feições retorcidas, uma criatura assustadora de olhos brilhantes e sorriso malicioso, sempre pronta para assustar os aventureiros de plantão. Segundo meu tio, a fantasmagórica mulher tem o poder de atrair as pessoas e fazê-las prisioneiras do seu maléfico assombro. Porém, muitos acreditam que ela seja uma espécie de guardiã da mata e dos animais, e que os protege de invasores e exploradores. Na minha opinião, seja qual for a verdade, a floresta é um lugar de mistérios, onde as almas penadas vagam livremente. Quanto àqueles que ousam aventurar em suas entranhas, aconselho que estejam preparados para enfrentar o desconhecido, sem nunca subestimar as forças sobrenaturais que governam as matas. Se você... Amor além da vida. Um conto escrito por Agmael Lima. O compositor porto-riquenho Benito Jesus, em seu bolérico clássico No Extro Juramento, disse que, se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Tal afirmação poética deixa claro que o amor é um sentimento forte, tão forte que pode ultrapassar a barreira que separa a vida e a morte, e sobrevive fortemente no além-túmulo. No relato a seguir, quero descrever um caso enraizado nas entranhas da sobrenaturalidade, acontecido comigo mesmo. Eu era um jovem solitário de mente aberta, porém de coração fechado. Guardava nas entrelinhas das sentimentalidades uma infinidade de cicatrizes invisíveis, mas em meus mais íntimos pensamentos, idealizava para mim um amor, que saciasse o meu corpo, a minha alma e o meu coração. Era o final de mais um dia, que se estendia descompassadamente, depois de uma longa e calorosa tarde de fevereiro do já distante ano de 2009. Sentado debaixo de uma centenária mangueira, liguei o meu notebook, e ao abrir a página da rede social Facebook, percebi que entre as solicitações, havia um pedido de amizade de uma mulher. Se chamava Ravena Casablanca, e ao olhar detalhadamente o seu perfil e fotos postadas, pude notar que ela era uma linda mulher. A minha primeira impressão
foi que aquela moça possuía uma beleza ímpar, camuflada numa espécie de deusa de beleza ancestral, a destilar brilho e realeza. Uma verdadeira divindade desenhada em ébano, que trazia a cor da noite tatuada na sua pele. Possuía um sorriso tímido e sublime, que se contrastava com a fogosidade do seu olhar sonâmbulo. Era aparentemente uma mulher capaz de ter curvados aos seus pés todos os homens deste mundo. Não tive dúvidas, e sem pensar duas vezes, aceitei aquele pedido de amizade. Poucos minutos depois, iniciamos uma conversa. Descobri que ela morava em Jacundá, que fica próxima a Nova Ipixuna, cidade em que nasci e moro até hoje. Conversamos por um longo tempo, até que o sol vagarosamente foi engolido pela escura e misteriosa boca da noite. Era final de fevereiro. O céu naquele início de crepúsculo se resplandecia em relâmpagos, anunciando que não tardaria uma tenebrosa tempestade. Nos dias subsequentes, continuamos a conversar. Ravenna se conectava a mim, mesmo que eu jurasse ter um enclausurado coração offline. Mesmo naquele universo virtual, parecia que aquela linda mulher estava conseguindo perfurar o escudo que me protegia da intensidade dos inexplicáveis amores platônicos. Os sentimentos virtuais são instantâneos e refletem a intensidade superficial do sentimentalismo moderno. Através deles podemos viver, tanto no mundo real, quanto no mundo imaginário, que por sua vez é um mundo idealizado como perfeito, mesmo repleto de imperfeições. Aprendi desde cedo que um coração frio, às vezes só precisa de um sorriso quente. E em pouco tempo percebi que Ravenna trazia consigo a chama, capaz de aquecer o meu frio coração. Coração esse, que há alguns anos, trazia em si tatuado uma placa que dizia, fechado por tempo indeterminado. Confesso que jamais havia imaginado me apegar a alguém que eu nunca tivesse tocado, ou que nunca tivesse visto pessoalmente. Quando me dei por conta, já estava completamente envolvido naquele enlace virtual. Não demorou muito para conhecermos, e em seguida começarmos a namorar firme. Conversávamos diariamente, me apeguei muito a ela, parecia que um elo invisível nos unia, numa avassaladora paixão fogosa e tentadora. E assim, eu e Ravenna nutria nosso sentimento, flutuando entre a realidade e o imaginário, dois espaços fantásticos, onde tudo é possível na fantasia criada, onde nos guiávamos pela súbita vontade de camuflar as nossas ilusões passadas. Devido morarmos em cidades diferentes, existia uma certa distância entre nós dois, porém essa distância desaparecia todas as vezes que fechava os meus olhos e a imaginava junto comigo. Porém, depois de alguns meses felizes, várias coisas estranhas começaram a ser percebidas na minha casa. Durante a noite era comum sentir um perfume cítrico apimentado, exalando fortemente em meu quarto. Inclusive nos meus lençóis, também ficavam impregnados aquele malicioso cheiro divino. Só havia um problema, eu não conhecia ninguém que usasse um perfume com aquele divinal olor. Certa madrugada ao acordar, notei que camuflada na penumbra quase invisível sob a fosca luz do abajur, estava uma desconhecida mulher dançando. Inicialmente imaginei estar sonhando, porém se tratava de uma mulher real. Espantado perguntei quem era ela, e o que ela estaria fazendo ali, já que eu não a conhecia. Me revelou que se chamava Magdala de Montserrat, e me pediu para que não tivesse medo,
pois jamais ela me faria mal. Ao acender a luz do quarto, pude notar que estava diante de uma lindíssima mulher, uma verdadeira divindade cigânica, dona de uma beleza mística, adornada de elementos orientais e ocidentais. Tinha a cabeça envolta num lenço colorido, uma rosa vermelha presa aos longos e anelados cabelos, um chale rubro-sangue sobre os ombros, o vestido colorido colado ao corpo, uma taça de vinho tinto à mão, a dança sensualmente envolvente, a melodiosa e fascinante voz, e um perfume cítrico apimentado. Magdala era dona de uma súbita lascívia, e parecia carregar no seu corpo a sensualidade de todas as mulheres do mundo. Suas características era de quem não nasceu do pecado original, parecia ser descendente direta de Adão e Lilith. Carregava no seu hipnótico olhar a certeza de quem tem o poder de abrir ou de fechar as intransponíveis portas do meu destino. Em seguida, com seu predador olhar insaciável, ela agindo como uma indomada fera no cio, teleguiada pelo seu famígero instinto, caminhou em minha direção, me envolveu em seu abraço, e aplicou-me um beijo impactante e avassalador. Ósculo esse, que foi capaz de sacudir as estruturas da minha alma, que naquele momento se sentia sedenta dos mais íntimos prazeres da carne. Naquele momento, me esquecendo completamente do meu namoro com Ravenna, me entreguei num êxtase total a Magdala, uma mulher vestida de tentação, que parecia me conhecer de cós salteado, e capaz de realizar os meus mais secretos fetiches. Cansados de prazer, como numa espécie de transe, adormecemos entrelaçados um ao outro, ansiosos à espera do próximo orgasmo. No dia seguinte ao despertar, notei que Magdala não estava mais deitada ao meu lado. A procurei pelo quarto e por toda a casa, porém não a encontrei. Ela havia desaparecido misteriosamente, assim como havia chegado. Mais uma vez imaginei que tudo aquilo não havia passado de um sonho, e certamente Magdala deveria ser algum súcubo que havia me visitado durante a noite. Porém, o mais intrigante era notar que o perfume daquela misteriosa mulher estava ainda impregnado em mim, assim como nos lençóis e cobertores, amarrotados e desarrumados sobre o meu leito. Apesar da misteriosidade envolvida nessa relação, aquilo tudo me era prazeroso. E assim seguiram os meus dias, dividido entre o amor de Ravenna e a tentação de Magdala. Um movediço triângulo amoroso, alimentado de afeto e de desejo. O que mais me deixava intrigado era o fato de Magdala aparecer somente à noite e desaparecer misteriosamente todas as vezes que o dia amanhecia. Por mais que eu tentasse entender, ela nunca me revelava quem verdadeiramente era. Porém, religiosamente continuava vir dormir comigo quase todas as noites. Intrigado com tudo aquilo, certa noite a perguntei o que Magdala realmente queria de mim. Ela, porém, me disse que precisava se revelar quem era. Me pediu que não tivesse medo, pois o que estava acontecendo entre nós era coisa que o destino havia traçado há vários anos. Me revelou ainda que eu e ela éramos duas almas gêmeas, pois havíamos sido criados por Deus para ser marido e mulher. Entretanto, antes de nos conhecermos fisicamente, um fatídico acidente automobilístico havia-lhe tirado a vida, ou seja, ela drasticamente faleceu antes de nos conhecermos. Contudo, as nossas almas não haviam deixado de pertencer um ao outro. Disse ainda que o nosso amor era tão intenso, que o seu espírito se materializava,
para que ela pudesse vir dormir comigo. Magdala me falou ainda que eu nunca seria feliz ao lado de Ravenna, pois ela estaria sempre no nosso meio, interferindo diretamente na nossa relação. Ao ouvir tais argumentos, confesso que tive medo e curiosidade ao mesmo tempo. Daí perguntei a ela se a sua alma estaria precisando de orações, afinal de contas, eu não estava a fim de manter uma relação com um espírito habitante do outro lado da vida. Eu estava disposto a ajudá-la a se libertar, e por outro lado, queria me casar com Ravenna, e buscar ser feliz com ela. Magdala me disse categoricamente que a única coisa que queria era minha pessoa, e que a sua alma só encontraria sossego no dia em que eu também partisse para o além da vida, e com ela fosse viver na eternidade. Ouvindo isso, me disse que era definitivo, pois eu me casaria com Ravenna, e que a partir daquela noite, ia fazer de tudo para que ela encontrasse descanso para sua alma. Em seguida fui até a igreja, conversar com o padre, e depois de relatar ao mesmo o acontecido, o convidei para vir à minha casa, para realizar uma sessão de exorcismo. Alguns dias depois da realização do referido ritual, marquei o casamento com Ravenna, que foi realizado poucos meses após. Tudo estava indo às mil maravilhas. Magdala havia desaparecido, porém depois de 1 ano e meio de casados, o seu espírito voltou a me perturbar, e aparecia no nosso quarto, todas as vezes que minha esposa adormecia. Nunca mais tive sossego, pois por vezes enquanto acordava à noite, eu me via deitado entre duas mulheres, uma de carne e osso, e a outra em espírito e carne. Não demorou muito, e comecei a notar a presença de Magdala andando pela casa, mesmo durante o período do dia. Ela não me dizia uma palavra sequer, porém convivia conosco diariamente, mesmo sem que Ravenna notasse a sua presença. Aquele espírito convivendo com a gente todos os dias, acabou afetando a minha relação com Ravenna. O nosso amor se esfriou a tal ponto, que em menos de 3 anos de casados, ocorreu a nossa separação. Ela voltou para a sua cidade. Quanto a mim, hoje em dia sigo morando sozinho, porém todas as noites, embriagado por um perfume cítrico apimentado, continuo dormindo hipnotizado, ao lado do espírito materializado de Magdala. A Botija do Bosque Assombrado. Um conto escrito por Agmael Lima. Botija é um termo muito utilizado no Nordeste brasileiro, para designar uma espécie de recipiente feito de cerâmica ou de barro, onde em tempos pretéritos era usada principalmente por grandes fazendeiros ou senhores de engenho, para armazenar moedas em ouro, prata ou até mesmo dinheiro, e depois enterrá-las em lugares específicos. O hábito de enterrar botijas com tesouros vem desde o período do Brasil colonial, sendo que era muito comum ser usado por várias razões. A principal delas era a falta de segurança e confiança nos bancos ou cofres públicos da época, que muitas vezes acabavam sendo vítimas de roubos ou invasões. Enterrar o dinheiro em um local secreto era uma forma de manter o mesmo seguro e protegido. Segundo o que dizem os antigos, os fazendeiros costumavam enterrar seus tesouros em locais estratégicos, principalmente debaixo de árvores ou próximo a rios, acreditando que assim seus bens estariam protegidos de roubos ou invasões. No entanto, essas histórias geralmente incluem uma advertência, a de que o local onde o tesouro foi enterrado ficava amaldiçoado ou assombrado depois da morte de quem o enterrou. Muitos acreditam que isso acontece,
devido a uma infinidade de espíritos zombeteiros passasse a proteger o tesouro, assombrando o local onde o ouro foi enterrado. Por outro lado, a alma do dono da botija ficaria penando, em busca de algum corajoso para que desenterre a mesma, e só encontrando sossego ou paz de espírito, depois que alguém arrancasse a botija enterrada. Dizem que aqueles que tentam desenterrar o ouro são frequentemente assombrados por espíritos malévolos ou impedidos por eventos sobrenaturais. Alguns contam histórias de pessoas que tentaram desenterrar alguma botija, e foram perseguidas por sombras escuras ou criaturas sobrenaturais, enquanto outros descrevem eventos estranhos, como a aparição de espíritos malévolos, além de luzes misteriosas ou trovões e relâmpagos repentinos, que os impediram de continuar cavando. A seguir, quero narrar um fato ocorrido no interior do estado baiano, mais precisamente na região de Ibirapuã, terra natal do meu pai Fidelcino, que me relatou tal ocorrido. Meu pai me disse que quando ainda era criança, no final dos anos 50, ouvia contar que na região rural onde morava, existia um antigo bosque, onde, segundo lendas locais, um fazendeiro havia enterrado uma grande botija cheia de ouro. Dizem que o homem era muito rico, porém egoísta e avarento, e não confiava em ninguém, nem mesmo em seus familiares, e por isso enterrou uma verdadeira fortuna no interior da sua fazenda. Passaram-se os anos, até que um dia, o fazendeiro, acometido de um mal súbito, acabou morrendo sem ter tempo de desenterrar a sua botija. Depois do falecimento do mesmo, o bosque se tornou um lugar mal assombrado. A alma penada do avarento homem continuava presa àquele local por causa de seu tesouro. Segundo meu pai, muitos moradores da região receberam a visita da alma do fazendeiro, implorando para que desenterrasse o tesouro, e o levasse embora, para que a sua alma fosse libertada daquele infernal desassossego. Muitos tentaram escavar no local indicado por aquela alma desesperada, porém acabaram desistindo, pois assim que começavam a cavar, uma horda de espíritos demoníacos destilando gritos estridentes e risadas diabólicas, apareciam no bosque, e faziam de tudo para assombrar quem ousasse cavar ou desenterrar o pote de ouro. Porém, numa determinada noite, enquanto caminhava sozinho próximo àquele bosque, um vaqueiro muito conhecido na região notou a aparição da alma aflita do antigo fazendeiro. O espírito disse ao rapaz que tinha um presente para ele, e explicou tudinho como ele deveria agir enquanto tivesse arrancando a sua botija. Porém o mesmo não deveria ficar com medo, e acontecesse o que fosse, ele não deveria desistir de escavar, e se acaso desistisse, ele não teria outra chance, e a sua alma continuaria vagando sem sossego, até que uma outra pessoa capaz de arrancar a botija aparecesse. O vaqueiro, que era muito corajoso, estava disposto a arriscar tudo para ficar rico. Aceitou o desafio do fazendeiro, e municiado de pá, enxadão e picareta, além de um velho lampião a querosene, foi até o bosque naquela mesma noite. Assim que começou a cavar, dezenas de aparições fantasmagóricas começaram a aparecer. Eram pessoas com rostos distorcidos, corpos flutuantes e vozes estranhas que sussurravam em seus ouvidos. Era uma verdadeira legião de fantasmas aterrorizantes, tão pálidos que pareciam feitos de neblina, com seus olhos vazios que brilhavam na escuridão. Porém o corajoso jovem continuou com a escavação, enquanto entidades demoníacas infestavam o bosque. Elas não se contentavam em simplesmente aparecer para assustar aquele homem. Sussurravam coisas terríveis em seus ouvidos,
gesticulando sobre os seus pecados e erros do passado, lembrando-os de suas fraquezas e medos mais profundos. Alguns dos fantasmas eram mais violentos do que outros. Atacava o corajoso rapaz com as suas unhas e garras afiadas, deixando marcas profundas em sua pele. Outros fantasmas eram mais sutis, empurravam o jovem para trás, enquanto ele cavava, ou faziam as suas ferramentas se quebrarem em pedaços. Enquanto continuava cavando, o insistente vaqueiro notou que todos aqueles seres sobrenaturais ali presentes tinham algo em comum, que era o desejo de impedir que ele encontrasse aquela botija. Tais fantasmas sabiam que, se alguém conseguisse desenterrar aquele tesouro, o fazendeiro seria libertado de sua prisão eterna. E isso era algo que eles não queriam permitir. O homem cavou por horas naquela terra dura, lutando contra fantasmas e contra a escuridão que o cercava. Seu corpo gelou quando finalmente, e sentiu algo rígido e metálico embaixo de sua pá. Naquele momento ele soube que finalmente havia encontrado o tesouro. Assim que a pá tocou a botija, eis que uma criatura híbrida apareceu diante dos seus olhos. Era um monstro sinistro, uma encarnação apocalíptica metade mulher e metade serpente, que apareceu do nada, e com uma agilidade surpreendente, começou a se enrolar nas pernas do jovem homem. Aquela personificação do terror possuía uma aparência grotesca e aterrorizante. Mesmo com a fraca luz do lampião, o escavador percebeu a sua pele fria e escamosa, além dos seus olhos verdes e amarelados, que hipnoticamente brilhavam como o fogo. Seu corpo da cintura para cima era de uma mulher aterrorizante, com lábios finos e uma língua bifurcada, porém da cintura para baixo, era de uma alongada serpente. Tudo nela era assustador, desde a forma como se movia, até a sua aparência desumana, uma criatura que parecia ter saído dos piores pesadelos daquele homem, um monstro que o jovem vaqueiro nunca imaginou que existisse. Sua presença naquele local era a prova da terrível maldição que assombrava aquele lugar, um sinal de que o tesouro estava protegido por forças além da compreensão humana. De repente, para piorar a situação, a criatura sibilou no ouvido do jovem, dizendo-lhe coisas que ele não conseguia entender. Em seguida, o homem sentiu uma dor aguda em sua perna. A apocalíptica mulher serpente lhe aplicou uma dolorosa mordida, injetando vorazmente em sua carne uma angustiante dose de veneno. Com muito medo e sentindo enorme dor, aquele vaqueiro desistiu de retirar da terra aquela botija. Ele soltou a sua pá e largou tudo para trás, enquanto a criatura o soltava e desaparecia na escuridão. Ele correu o mais rápido que pôde, com a sua perna latejando e o coração acelerado, até que chegou a uma estrada principal, onde parou e pôde notar que nenhuma mordida havia na sua perna. Aquilo tudo não passou de uma livuzia demoníaca, para que ele desistisse de levar o tesouro ali enterrado. Segundo meu pai, a botija continua enterrada no bosque, à espera de algum corajoso para desenterrá-la. Mesmo depois de tantos anos, permanece guardada por fantasmas e por entidades demoníacas que a protegem. A alma do fazendeiro, no entanto, continua encarcerada em sua prisioneira maldição. O seu espírito penado ainda continua a buscar, pela libertação que ele ainda não conseguiu encontrar. Enquanto isso, o bosque segue amaldiçoado como um lugar de medo e horror, onde ninguém, por mais corajoso que seja, ousa entrar sozinho. Se você assistiu até aqui, é sinal que você gostou do nosso vídeo.
Obrigado por ter assistido. É sempre uma honra ter pessoas interessadas no meu conteúdo, e espero que tenha sido satisfatório para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em compartilhar comigo nos comentários. Sua presença e feedback são muito importantes para mim e me motivam a continuar produzindo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, e não se esqueça de se inscrever se acaso ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.